nome é Tainara Santos, eu tenho 22 anos. Eu me chamo Aristênio, tenho 27 anos, sou morador aqui do Complexo da Maré, no Parque União. Meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos, sou nascida e criada no Complexo do Alemão, sou produtora audiovisual. Eu sou Raul Santiago, eu tenho 29 anos, sou morador aqui do Complexo do Alemão, trabalho com ativismo social, projetos sociais, com comunicação independente aqui na favela. E para mim foi assim, um divisor de águas, pensar que tudo que eu cresci vendo, tipo a quantidade de amigos que eu perdi, a quantidade de vizinhos, parentes, conhecidos, e como existe esse recorte, né, de que essa guerra às drogas com blindado e tudo mais, ele só acontece dentro da favela, e eu nunca tinha parado para pensar que existe um racismo por trás disso, que existe uma demarcação de território, porque a droga ela é consumida em outros lugares, universidades, praia, áreas nobres, nas grandes festas, mas ela só é combatida num território específico. Política pública para a favela é pensada através da Secretaria de Segurança, que no final, na prática, é a intervenção policial como ação direta dos nossos governantes. Então eu posso dizer que a política pública dos nossos governantes para nós é pensada e observada a partir da mira do fuzil de um policial apontado para os nossos corpos e para o lugar onde a gente vive. Eu acho que o movimento ele tem um trabalho central de provocar uma reflexão nessa sociedade e também na própria favela de perceber que a ideia de guerra às drogas é apenas um discurso fake para manter o controle militarizado e violento da nossa população. Bom, o Movimentos ele nasce dentro do SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e junto com a Julita Lengruber, com a Ana Clara, a gente estava pensando formas de mobilizar a favela para trazer, para inserir a favela dentro do debate sobre políticas sobre drogas, para refletir o papel da favela dentro desse cenário, né? O Movimentos é um grupo que está disputando a narrativa e tentando alarmar a sociedade referente a uma política que não está dando certo e que tem matado muita gente, né? Então, basicamente, a gente tenta garantir alguns direitos fundamentais, né? Eu sugeri da gente montar um núcleo de mais pessoas de favelas que já têm atividade nas suas localidades de diferentes regiões do Rio de Janeiro e com possibilidade de conexões com outras juventudes do Brasil, de periferia principalmente, para pensar o melhor formato, como a gente se organiza para discutir política sobre drogas a partir da nossa realidade. Eu entrei no movimento por indicação da Sabrina Martina, que é uma das integrantes também. Foi o primeiro ano, né, de existência do grupo. Eles estavam nesse momento de chamar pessoas para compor o grupo mesmo, o coletivo. Aí eu fui chamada pela Sabrina, outras pessoas também foram chamadas. Acho que quando surgiu o projeto no SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, surgiu com 4 pessoas e essas 4 pessoas acabaram chamando amigos que eram ativistas, que trabalhavam nessa área, que já estavam de algum modo mobilizando nas favelas que moram. Então esse amigo me chamou, que foi o Henrique, ele me chamou para participar. E eu estava fazendo um trabalho de captação, eu moradora do Complexo do Alemão, fui chamada para me aproximar, para estar fazendo essa construção coletiva e depois fui inserida assim, nesse processo, porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, captando as imagens, eu era convidada sempre a participar e quando eu vi já estava ali fazendo parte do grupo. Assim, atualmente a gente está dividindo o grupo em GTs, em grupos de trabalho. E aí tem GT de finanças, que lida com finanças, tem GT que lida com a comunicação interna e externa, relações públicas, e a gente está tentando criar um fluxo de trabalho democrático, mas que seja autônomo, assim. Tem um núcleo muito organizado de trabalho online, Google Docs, grupos de WhatsApp, uma organização online que flui muito. Uma vez por mês a gente faz um grande encontro para compartilhar como foi as experiências do que a gente participou individualmente, para trazer para o grupo estar atualizado também sobre o que está acontecendo. A nossa atuação principal ela se baseia nos campos da educação, principalmente pensando que a gente quer atingir uma juventude e uma juventude que
tá formando opinião, né? Então, o que a gente tem hoje é uma juventude que não tem acesso à informação, aliás, uma sociedade inteira que não tem acesso a uma informação completa, e a gente vem com informações e elementos muito importantes para compor pensamentos básicos, como, por exemplo, por que a gente vive a guerra às drogas dentro das favelas. Não, então, a gente faz algumas rodas de conversa, geralmente em escolas, bem roda de conversa mesmo, quando é um número muito grande de pessoas, palestras em universidades também, atividades culturais, a gente está cada vez mais se aproximando e se aprofundando. A gente realizou o Slam Laje, que é a batalha de poesia, né, que Martina conduz aqui no Alemão, e a gente fez num centro, assim, centrão daqui do Complexo do Alemão, e assim, foi muito rico, e é uma coisa que a gente quer se aprofundar cada vez mais, porque a arte, ela conversa com todo mundo e com todos os lugares. Bom, o SESEC, né, ele tem um apoio de algumas instituições, de algumas fundações internacionais, e desse recurso do SESEC foi destinado parte para esse projeto do Movimentos, há 3 anos atrás. Então hoje a gente ainda tem um pouco desse recurso, que basicamente ele também dura até o início, março de 2020, abril de 2020, e dentro desse recurso a gente organizou como a gente faz uma distribuição de renda para as pessoas envolvidas com movimentos e também como a gente constrói um núcleo de apoio para poder circular a cidade nas ações que a gente tem feito. O resultado mais surpreendente, que a gente mais gosta, é quando o retorno vem da própria favela, assim, né? Então a gente vai em lugares e às vezes receber esse retorno, né, das pessoas que participaram do projeto, ou ver como elas se engajaram a partir daquela discussão nesse tema, perceber pessoas ao nosso redor sendo empoderadas nesse sentido, nessa discussão, foi muito importante pra gente. Mas obviamente, assim, o nosso lançamento, o lançamento do Movimentos que foi aqui na Maré, foi algo que foi um marco também pra gente, sabe? As pessoas que nos conhecem, vendo que a gente estava no lugar de fala, sabe? Falando e criticando tudo isso, foi foi um momento muito especial para todos nós, eu acredito, sim. No Movimentos a gente já teve a oportunidade de estar em alguns países, como a Colômbia, Estados Unidos, México. A gente foi participar de alguns encontros por conferências internacionais sobre política de guerra às drogas, algumas com foco global, assim, guerra às drogas, enfim, no mundo, e algumas com foco na América Latina. E aí a gente vai pegando e comparando também a realidade do Brasil a outras realidades, né? E o que a gente vive aqui, na verdade, ela é uma coisa muito diferente de tudo que existe no mundo. Como essa atuação constante numa área específica, né, que são as favelas, a quantidade de pessoas que morrem. O Brasil com a 3ª maior população carcerária do mundo, o país que mais mata, que a polícia mais mata e a polícia que mais morre. Então a gente vive realmente um cenário que é diferente para o resto do mundo, assim. Bom, agora a gente está fazendo 3 anos já o Movimentos e a gente está indo para um processo de independência, de cortar esse cordão umbilical com o SESEC e partir para um processo de autogestão do Movimentos pelas próprias pessoas que compõem, né? Eu espero que a gente alcance nossos objetivos, assim, que a gente tenha mais autonomia de decisão, não que a gente não tenha agora, mas que seja uma coisa mais autônoma, né? Mais direta, né? Nossas decisões sobre o que fazer, sobre qual tipo de narrativa a gente quer, né, criar, qual caminho a gente quer ter, se a gente quer fazer trabalho de base, se a gente quer estar na mídia. E a ideia para a gente manter isso na nossa independência também é identificar quem são as pessoas que apoiam os projetos sociais, seja no Brasil ou seja internacionalmente, quem poderia ser um possível apoiador, patrocinador das ideias que o Movimentos tem provocado. Então a gente tem feito esse mapeamento, quem são as fundações, quem são as empresas, quem dialoga com esse tema sem também querer nos pautar que a gente fale a partir do que essas instituições estão determinando, mas a partir da nossa demanda, que confiem no trabalho, que acreditem e que apoiem. Então a gente está nesse processo de mapeamento, mas também a gente está organizando, por exemplo, palestras, oficinas, para quem queira discutir uma nova política sobre drogas a partir da perspectiva da favela, para fazer essa proposta e apresentar para essas pessoas, sejam em universidades privadas,
sejam empresas, sabe? Quem quiser dialogar sobre isso, da gente poder ter uma moeda de troca tipo, portanto você contrata tantas pessoas do movimento para fazer esse dia de oficina aí no lugar que você estuda ou que você trabalha. Então a gente está exatamente nesse processo de estudo, porque a gente percebeu que não tem como fazer se não tiver como manter financeiramente esse processo. Então acho que desde o boom da internet no nosso país, a gente se organizou dentro dessa estrutura para comunicar a nossa realidade que historicamente era silenciada pelo descrédito criado sobre as favelas, né? E aí a internet ela veio como uma ferramenta muito potente da gente se expor, disputar uma narrativa, ocupar um espaço. Eu acredito que hoje a quantidade de coletivos que estão surgindo ou se mostrando decorre também muito desse processo do surgimento da democratização da internet aqui no nosso país. Quando a gente tem essa autonomia, a gente tem essa iniciativa de criar um coletivo jovem, dando como exemplo o próprio Movimentos, eu acho que a gente mostra que é possível, que a gente tem alguma coisa a ser ouvida, assim, tem uma voz a ser ouvida e tem uma história que precisa ser contada. E eu acho que a gente, enquanto oprimidos, a gente tem que se fortalecer enquanto coletivo, se juntar, enfim, fortalecer e defender os nossos que estão morrendo todos os dias, enfim. Eu acho que são vidas que são garantidas quando coletivos se unem em prol de garantir direitos. Quem me dera se aquelas chineladas nas minhas costas marcadas das tantas surras que Dona Geralda me dava doessem mais que essa minha oração. Nunca mais fui no culto, mas há anos não tenho o culto, que a raça humana apoia a sua própria extinção. E de março pra cá, quase todo dia 14, eu e o céu choramos juntos. Minha sanidade sumiu, tô sem escudo. E não existe verso que faça meu corpo não ser mais caça, mas vivência cheia de ausência, ainda assim me tornaram arma contra o sistema que nega a minha existência. E que hoje meus ancestrais os tratou como animais e tenta calar minha voz pra não falar mais. Mas apropriador, eu tirei a mordaça, teu plano não funcionou. O que tu fala não vale a pena ouvir de novo. Deixa que a minha própria história eu conto pro meu povo. E diz a lenda que eles querem representatividade. Eu digo mesmo que eles querem que eu venda a minha liberdade. Querem que meu corpo venda mais letra, venda minha vida, venda tragédia, venda. Porque preto agora é marketing, preto é tech, preto é pop, preto é tudo. E o mercado não para, mas esse teu ativismo nem enche nem a geladeira lá de casa. Eu lavo o meu rosto pra poder te olhar de novo e não morrer de desgosto, nem enxergar que o verdadeiro inimigo estava entre meu povo, que foi pra rua gritar ele não. E no musão foi racista com meu irmão. Pai, não sei se aguenta esse fardo. Minha mãe chora toda vez que ele diz que é ir pro tráfico, eu não posso descansar, tem que pôr comida no prato. Já li o Salmo 23, mas a cada 23 o jovem negro é assassinado. Vais no PECs mais, mas vejo a igreja todo dia apoiando Barrabás. E eu não consigo ler mais um sermão, pois sei que ela também apoia a escravidão. Então eu recito, você que poesia, mas que frase bonita estampada em camisa é minha carta de euforia. E é por rima que eu ponho comida no meu prato. Deus me livre fazendo automático. E é por isso que eu corro risco de entrar mais cedo pro saco.